Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretano. Meu nome é Launelli e na aula de hoje nós iremos resolver um exemplo, o exemplo 6.4, tirado do livro Hibbeler, sétima edição. Nessa aula, nós iremos fazer o desenho do diagrama de forças cortantes e do diagrama de momento fletor desse exemplo, tudo bem? Vamos lá. Como eu faço em todos os vídeos, apesar de soar repetitivo, a primeira coisa que você tem que fazer antes, num exercício desse, é encontrar as reações de apoio. E para que você encontre as reações de apoio, é fundamental que você saiba diferenciar os tipos de apoios que a gente tem em resistências materiais, que seria apoio de primeiro gênero, segundo gênero e terceiro gênero. No nosso caso aqui, nós vamos ter um engaste, que seria um apoio de terceiro gênero, ou seja, ele impede a rotação, o movimento horizontal e o movimento vertical. Então, antes da gente desenhar o diagrama, nós vamos ter que encontrar essas três reações de apoio: o esforço horizontal, o momento e o esforço cortante V. Tudo bem? Ok, e como é que a gente vai fazer isso? Quando você vai trabalhar em isostática com a carga distribuída, a primeira coisa que você vai ter que fazer é sempre transformar a carga distribuída que você tem em uma carga localizada. Como é que a gente faz isso? A carga concentrada, ela é obtida pela área resultante da distribuição de carga. Então, aqui nós temos uma distribuição de carga triangular. Então, a força resultante dessa distribuição de cargas distribuídas vai ser uma força concentrada, que vai ser dada pela área dessa figura. Então, vamos lá. Nessa figura, nós temos um triângulo. A área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. A base do nosso triângulo é o comprimento L. E aqui, pessoal, nesse exercício, nós não o valor, em vez do livro nos dar um valor para a carga distribuída, o valor da carga distribuída máxima, ele falou W0, tudo bem? Mas você tem que identificar como se isso aqui fosse um número, tipo 4 kN, 2 kN, só que ao invés dele nos dar o valor dessa carga distribuída máxima, ele nos deu o valor de W0. Tudo bem? Então, a área disso aqui será L vezes W0 dividido por 2. Essa vai ser a força, a carga concentrada resultante dessa carga distribuída. Então, ao invés da gente representar toda essa carga distribuída, nós podemos apenas representar por uma força F. E onde essa força F vai estar aplicada? A força resultante de uma carga distribuída sempre vai estar no centroide da figura. E o centroide de uma figura triangular vai ser como? Aqui nós temos uma base L. Essa carga vai estar a 2 terços de L em relação a essa base mais grossinha do triângulo e vai estar a 1 terço de L em relação à ponta do triângulo. Então, essa carga F está a 1 terço em relação a essa ponta e 2 terços em relação a essa outra extremidade. Perfeito. Então, aqui, nós representamos a nossa força e as reações de apoio. Feito isso, agora nós podemos, finalmente, encontrar as reações de apoio. Para encontrar as reações de apoio, o processo em isotática é sempre o mesmo. É sempre você lembrar de uma coisa fundamental. Essa viga está em equilíbrio. E o que significa ter uma viga em equilíbrio? Significa que o somatório de forças e do somatório de momentos é zero. Olha, nós só temos a carga H no eixo horizontal. Se ela é nossa única força na horizontal, e isso tem que ser zero, ela vai ser zero. O somatório de força tem que ser zero, então HA é zero. Bora pro eixo Y. Pro eixo Y, o que que nós temos? Nós temos duas forças em Y. Nós temos V e nós temos essa força F. Então, como é que vai ser? VA positiva
menos essa força F, que é L, que multiplica W0 dividido por 2. Dessa forma, a gente conseguiu encontrar VA. VA é igual a L vezes W0 dividido por 2. Perfeito? Então, encontramos a fórmula do VA. Agora, vamos encontrar o momento. O momento M, vamos fazer o somatório de momentos para que a gente encontre o momento M. Vai ser o seguinte, somatório de momentos em relação a A. Vai ser o momento M, aqui o momento MA, e aqui essa força vai provocar um momento. Ok, aqui a gente está considerando que o sentido anti-horário é o sentido positivo. E logo, o sentido horário será negativo. Vamos ver primeiro se essa força F vai fazer um momento no sentido horário ou anti-horário. Se a gente for considerar que esse ponto está fixo, a tendência da nossa viga é girar no sentido horário. Então, esse momento vai ser um momento negativo. Então, a gente já sabe que o momento vai ser negativo. Esse momento negativo vai ser dado pelo quê? Pela força F vezes o braço de alavanca. X, por exemplo. Então, ok. Então, esse momento negativo, por que negativo? Porque está no sentido horário, vai ser a força F. A força F é o quê? É L vezes W0 dividido por 2. Vezes essa distância, que é a distância dessa força até o eixo de rotação. E essa distância é 2 terços de L. Então, o que que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui, substituindo aqui na nossa fórmula, nós vamos ter, corta o 2 com 2, nós vamos ter que o momento vai ser, tá aqui negativo, vai passar para o outro lado positivo, vai ser, mais, vai ficar, L vezes L, L ao quadrado, vezes W0 dividido por 3. Lembrando que a gente cortou 2 com 2, tudo bem? Então, aqui, nós encontramos a fórmula. Nós encontramos o H0, o VA e o MA. Após você ter calculado, ter encontrado as reações de apoio da sua estrutura, você pode, finalmente, encontrar a fórmula para o esforço cortante em função do X e encontrar a fórmula para o momento em função do X, para a gente poder fazer o desenho do diagrama. Vamos lá. Aqui no nosso diagrama, nós vamos ter que fazer um corte. Esse corte, vamos chamar esse corte de S1, seção 1. E esse corte ele pode ser feito em qualquer posição da nossa viga. Então, nós vamos fazer esse corte S1, que vai poder ser feito em qualquer posição da nossa viga. Vamos ver. Aqui, gente, tá aqui a representação já com os esforços que a gente calculou. Nós calculamos aqui atrás o VA igual a L vezes W0 dividido por 2 e o MA igual a L ao quadrado W0 vezes 3. E aqui, na resolução retirada do Hibble, a gente vê que é exatamente esse valor. W0 vezes L dividido por 2, W0 vezes L ao quadrado dividido por 3. Então, vamos continuar. Aqui, pessoal, nós vamos fazer esse corte S1, que pode ser numa região qualquer da nossa viga. Fazendo esse corte, a gente vai encontrar essa figura aqui, mais ou menos. O que vocês têm que definir? Nessa região do corte, a gente tem que definir qual que vai ser o sentido dos esforços nessa região. Como é que a gente faz isso? Vamos fazer o seguinte. Deixa eu só tampar. Eu vou tampar esses esforços aqui, para que a gente não fica vendo meio que o gabarito, tá? Então, vamos lá. Na hora de você definir os esforços, a gente sempre vai seguir esse padrão. Se a gente pegar um pedaço de um elemento, aqui do lado direito, o padrão vai ser esforço cortante positivo para baixo, aqui vai ser padrão esforço cortante positivo para cima. O esforço normal
positivo vai estar sempre saindo do elemento e o esforço de momento sempre vai ser positivo, comprimindo a parte superior do nosso elemento, tudo bem? Então, aqui, vamos analisar trecho a trecho. Se a gente tivesse pegado um elemento qualquer aqui, essa região, esse corte foi feito na direita do elemento. Na direita do elemento, a gente vai usar esse padrão. O esforço cortante vai ser positivo para baixo, o esforço normal vai ser positivo saindo, e o esforço de momento vai ser positivo, comprimindo a parte superior do nosso elemento. Já que desse lado, se a gente tivesse pegado um retângulo, nós vamos estar analisando aqui, ó, a esquerda do corte. Na esquerda do corte, vale isso aqui. O nosso elemento vai ser positivo para cima, o esforço normal vai ser positivo saindo, e o momento vai ser positivo, comprimindo a parte superior do nosso elemento. Bora ver se a gente acertou? Deixa eu deletar isso aqui, exatamente do jeito que a gente fez. Agora, a gente pode optar por trabalhar com esse lado, ou podemos optar por trabalhar com esse lado do corte. Qual lado que vocês acham que é mais fácil? No nosso caso, nós vamos ter que arranjar uma forma de relacionar a carga distribuída em função do x. Matematicamente, dá para a gente fazer com os dois lados. Dá para a gente fazer esse cálculo para esse lado da figura e para esse lado da figura. Mas os cálculos serão mais fáceis se a gente pegar esse trecho da figura aqui, que tem um formato triangular. Tudo bem? Que aí a gente vai poder utilizar a semelhança de triângulos para encontrar o valor do W em função de x. Então, vamos lá. Aqui nós temos o trecho da nossa figura que a gente vai trabalhar. E para que a gente consiga encontrar uma fórmula que relacione o esforço cortante e o momento fletor em função de x, o processo vai ser o mesmo processo que a gente seguiu lá atrás na hora de calcular as reações de apoio. A primeira coisa que você vai fazer sempre é transformar a sua carga distribuída em uma carga localizada. Então, aqui, nós temos um trecho da nossa seção que a gente fez o corte, que eu não sei qual o tamanho dessa seção, então vou chamar de x. E esse corte foi feito em um ponto qualquer do nosso elemento. Então, aqui nesse ponto qualquer do nosso elemento, nós vamos chamar essa carga aqui de Wzinho. Lembrando que o valor da carga máxima, o livro havia chamado de Wzão maiúsculo. Se eu estivesse resolvendo esse exercício e não estivesse seguindo o passo a passo do livro, eu colocaria essas representações do valor da carga máxima e do valor da carga aqui no ponto, eu colocaria talvez letras diferentes para não confundir, para ficar mais didático. Mas vamos seguir o passo a passo do jeito do livro, tá bom? Então, aqui, isso aqui vai ser x, e aqui ele representou por Wzinho. Perfeito. Então, como é que a gente vai fazer para transformar essa carga distribuída em uma carga localizada? Nós vamos encontrar isso por meio da área da figura, a área do triângulo. E a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. A base é x, a altura é Wzinho, e aqui eu vou estar dividindo por 2. Então, aqui a gente encontrou a força F em função do x e em função do Wzinho, que é uma variável. Então, a gente tem a força em função de duas incógnitas. A gente não pode. Nós temos que transformar essa força, depender apenas de uma incógnita, ou da incógnita x ou da incógnita y. Nesse caso, nós vamos colocar W em função de x. E como é que a gente faz isso? A gente vai fazer isso por semelhança de triângulo. Aqui, nós temos a nossa imagem, que aqui nós chamamos de x. E aqui nós chamamos de Wzinho. E nós temos aqui a nossa imagem. Em que esse comprimento total aqui é L. E essa altura aqui é W0. Perfeito.
Lembrando também que esse X e esse Wzinho são incógnitas, tudo bem? E esse L e esse Wzão 0 seriam os valores máximos do comprimento L e da força da carga distribuída. Então, vamos lá. Esses dois triângulos, eles são semelhantes. Então, como é que a gente vai... então, o que a gente sabe sobre triângulos semelhantes? Nós sabemos que triângulos semelhantes, a altura de um em relação à base do outro é proporcional à altura de um em relação à base do outro. Então, vamos lá. Wzão, vamos mudar a cor aqui da nossa caneta. Wzão 0 dividido por L, que é a base sobre a altura do triângulo grande, vezes, que é igual a Wzinho sobre Xzinho do triângulo menor. Tudo bem? Então, a gente vai colocar tudo em função de x. Nós vamos isolar o W e deixar tudo em função de x. Então, esse W vai ser igual a Wzão. Esse Wzão, gente, vocês têm que entender que ele seria como se fosse um valor. Por exemplo, vamos supor que o L seja igual a 1 metro e aqui seja 2 quilonewtons por metro. Esse Wzão e esse Lzão, eles não são variáveis, eles já são um valor, eles já são constantes. Já o X e o W são um corte dessa figura, então eles são variáveis. Então, aqui vai ser Wzinho é igual a Wzão vezes X dividido por L. Então, a gente colocou o W em função do X aqui. E por que a gente fez isso? Porque aqui a força F, nós não queremos que a força F dependa de duas incógnitas, nós queremos que a força F dependa apenas de uma incógnita, que será a incógnita X. Então, nós vamos substituir esse W que a gente calculou aqui no F para a gente encontrar o F. Substituindo o W, nós vamos encontrar que a força F vai ser meio, 1 dividido por 2, W0 vezes X sobre L, vezes X. Tudo bem? W0 vezes X sobre L, tudo isso aqui seria o Wzinho, vezes X. No livro, o Hibbeler, ele não simplificou essa expressão, ele deixou dessa forma. Aqui a gente já poderia simplificar, poderia fazer x ao quadrado, enfim, mas o livro, como a gente está seguindo a resolução do livro, ele preferiu deixar dessa forma, de forma extensa, sempre simplificar. Então, olha aqui, o que a gente já fez? Nós já encontramos as reações de apoio, nós já encontramos a fórmula da força em função do x, e agora a gente vai encontrar a equação do esforço cortante do momento fletor em função de x. Para a gente conseguir encontrar as equações do momento fletor e do esforço cortante em função de x, nós vamos seguir o mesmo padrão que a gente já fez até agora. Nós já transformamos essa carga distribuída em uma carga localizada. Nós temos aqui as reações de apoio e agora, para que você encontre as equações, nós vamos utilizar as equações de isostática. Como assim? Olha aqui, nós sabemos que o somatório de forças e o somatório de momentos em um elemento que está em equilíbrio, ela é sempre zero. E a gente vai utilizar disso para resolver exercício. Uma coisa que vocês têm que lembrar é o seguinte: essa força que nós calculamos aqui, quando você for colocá-lo, a posição dela, você tem que lembrar o seguinte, que ela estará sempre no centroide da figura. O centroide de um triângulo fica a 1/3 dessa parte mais grossa do triângulo e a 2/3 da ponta do triângulo. Tomem cuidado para na prova vocês não inverterem e colocarem a força na posição errada, o que vai fazer que sua resolução não deu certo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer são as forças no eixo X. Nesse caso, só a força H atua no eixo X. Como o somatório de forças é zero,
esse H tem que ser zero. Vamos para as forças em Y. Quais são as forças que atuam em Y? Aqui nós temos essa reação aqui do apoio, que a gente já calculou. Nós temos essa força F e nós temos essa força V. Lembrando que o sentido que a gente vai considerar positivo é sempre o sentido da força no corte. No corte, a força V está apontando para baixo. Então, esse vai ser o nosso sentido positivo. Então, a força Fy vai ser considerada positiva para baixo. Então, vamos lá. O V, ele tá apontando para cima ou para baixo? Tá apontando para cima. Então, esse esforço aqui no apoio, ele vai ser o quê? Negativo. Então, vai ser o V aqui do corte, mais menos, porque é negativo, porque tá apontando para cima, L, vezes W0 dividido por 2. Agora, essa força aqui, essa força está apontando para baixo. Então, ela vai ser o quê? Positiva. Nós vamos colocar que o valor dela é meio de, abre parênteses, W0, que multiplica X dividido por L, fecha parênteses, vezes X, aqui. Tudo bem? Então, quando você faz isso, a gente vai encontrar uma fórmula para o esforço cortante, esse esforço cortante V, que está aqui no corte, em função de X. E a gente vai passar esse valor para o outro lado da igualdade, que está positivo fica negativo, e esse valor para o outro lado da igualdade, que está negativo fica positivo. Então, a nossa fórmula será essa aqui. Então, a gente encontrou uma fórmula do esforço cortante em função de X. Vamos fazer o mesmo processo agora para o momento, vamos lá. Quando a gente for calcular o momento, vocês vão lembrar sempre que o sentido que a gente considera positivo é o sentido que está a reação aqui no corte. Então, o momento vai ser positivo quando ele for no sentido anti-horário. Então, aqui nós temos o momento positivo. Vamos colocar todos os outros momentos que atuam aqui. Primeiro, vamos colocar esse momento que surgiu aqui no engaste. Esse momento aqui no engaste, ele está em qual sentido, pessoal? Ele não está no sentido anti-horário? Se ele está no sentido anti-horário, a gente considerou o sentido anti-horário positivo, esse momento também será o quê? Positivo. E aí, aqui a gente vai e copia o valor dele. L ao quadrado vezes W0 dividido por 3. Vamos aqui para o próximo. Essa força aqui no apoio, ela também provoca um momento. E a gente vai calcular sempre esse momento em relação ao corte S1. A tendência desse esforço aqui no apoio é girar a nossa estrutura em qual direção? No sentido horário. Se ela tem a tendência de girar a nossa estrutura no sentido horário, esse valor vai ser negativo ou positivo? O sentido horário é um sentido negativo. E qual que vai ser o valor do momento? O momento vai ser o esforço vezes a distância desse esforço até a seção S1. Como nesse exercício a gente representou isso aqui por X. Então, o momento vai ser negativo e vai ser igual a força vezes o X. Perfeito. Vamos agora ver a outra força. Então, nós temos essa força F aqui. Essa força F, considerando que o S1 é o ponto fixo, ela tenderia a gerar nossa estrutura em qual sentido? No sentido anti-horário. Então, ela vai provocar um momento positivo ou negativo? Vai provocar um momento positivo. Esse momento positivo vai ser igual a essa força vezes o braço de alavanca, ou seja, vezes a distância dessa força F até a seção S1, que nesse caso é 1/3 de X. 1/3 de X, tudo bem? Então, aqui nós fizemos o somatório de todos os momentos. O momento M, o momento aqui do engaste, o momento provocado pela força cortante no apoio e o momento provocado pela força F. Lembrando que a gente considerou todos os momentos do sentido anti-horário positivo, no sentido anti-horário positivo e no sentido horário negativo.
tudo bem? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos resolver essa equaçãozinha. Vamos aqui. Vai ficar como? Aqui, a gente pode simplificar. Nós temos x aqui e x aqui. Então, vai ficar W0 vezes x ao cubo. W0 vezes x ao cubo. Dividido por 2 vezes 3, 6 vezes L, por 6L. Aqui nós temos o L ao quadrado vezes W0 dividido por 3, que não tem como simplificar. E aqui nós vamos ter o L vezes W0 vezes X dividido por 2. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos passar todos esses elementos para o lado de lá da igualdade. Então, se aqui está negativo, vai passar para lá positivo. Se aqui está positivo, passa para lá negativo. E se aqui está positivo, passa para lá negativo. Então, aqui nós encontramos a fórmula para o nosso momento em função de x, que é essa fórmula aqui. O que a gente vai fazer? Nós já temos a fórmula do esforço cortante em função do x e nós já temos a fórmula do momento em função de x. Agora, nós vamos fazer o desenho dos diagramas de momento fletor e de esforço cortante. Como é que a gente vai fazer isso? Aqui, nós copiamos as fórmulas que a gente encontrou. Aqui, nós copiamos as fórmulas que a gente encontrou. E nós sabemos que no nosso exemplo, o valor do x, ele varia de 0 a L, tudo bem? Ele será 0, caso o corte que a gente está fazendo fosse aqui, e será L, caso o corte acontecesse aqui na outra extremidade. Então, vamos lá. Aqui, nós vamos inicialmente achar o valor do esforço cortante e do momento fletor para os pontos notáveis. Nós temos aqui, ó, para x igual a 0. Para x igual a 0, no esforço cortante, a gente substitui o x por 0. Substituindo o x por 0, nós vamos encontrar que o esforço cortante vai ser igual a L vezes W0 dividido por 2. Vamos fazer a mesma coisa para o momento. Vamos substituir o x aqui do momento por 0. Então, aqui, substituindo o x por 0, esse termo aqui desaparece. Esse termo desaparece e o momento será igual a isso aqui. O momento será igual a menos L ao quadrado vezes W0 dividido por 3. Vamos agora fazer o mesmo processo para x igual a L. Aqui em x igual a L. Vamos substituir lá no esforço cortante. Vai ficar W vezes L ao quadrado dividido por 2L mais L vezes W0 dividido por 2. Aqui temos um L aqui embaixo e temos um L aqui em cima. Então, vai ficar W0 vezes L dividido por 2, negativo, mais L, W0 dividido por 2. Fazendo, nós vamos somar esses dois e vai dar 0. Porque um é positivo e o outro é negativo. Vamos fazer a mesma coisa para o momento. Nós temos aqui a fórmula do momento e nós substituímos onde tinha um x, a gente colocou o L. Onde tinha um x, nós colocamos o L. E aqui, vamos simplificar. Aqui no W0 é vezes L ao cubo dividido por 6L. Nós podemos cortar L com L, vai sobrar L ao quadrado. Aqui temos L, então vai ficar L ao quadrado, multiplicando esses dois. E aqui nós temos L ao quadrado vezes W0 dividido por 3. Depois de fazer essas multiplicações, nós vamos encontrar essa seguinte fórmula. Menos W0L ao quadrado sobre 6, mais W0 L ao quadrado sobre 2, menos W0 L ao quadrado sobre 3. Vamos aqui agora resolver isso. Como é que a gente vai resolver? Nós temos aqui o número 6, o número 2 e o número 3. O que nós vamos fazer? Qual que é o mínimo múltiplo comum entre esses três números? O mínimo múltiplo comum entre esses três números é o 6. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui bonitinho. O 6 é o mínimo múltiplo comum entre esses três números. Então, vamos lá. 6, vamos dividir 6 por 6, dá 1. Então, aqui vai ficar 1 vezes esse valor, que vai ser exatamente ele mesmo. Mais 6 dividido por 2, dá 3. Então, vai ficar 3 vezes W0 vezes L ao quadrado.
Agora vamos aqui. 6, que é o mínimo múltiplo comum, dividido por 3, dá 2. Então, vai ficar menos 2 vezes W0 vezes L ao quadrado. Então, aqui vai ficar menos W0 vezes L ao quadrado, menos 2 W0 vezes L ao quadrado, dá 3. Menos 3 mais 3 dá 0. Então, aqui nós vamos encontrar que esse momento é 0 kN/m. Então, o que a gente fez? Deixa eu só tampar aqui a imagem para ficar mais didático. Pronto. Então, o que nós fizemos? Nós encontramos o momento e o esforço cortante para os pontos notáveis. Só um segundo, se eu colocar 2 aqui, que vai ficar mais didático. Vamos lá. Então, vamos agora desenhar esses diagramas de esforços cortantes em momentos fletor com os valores dos pontos notáveis aqui que a gente encontrou. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui, nós vamos ter aqui o nosso gráfico de esforço cortante. Aqui. Nós vamos ter aqui o gráfico de esforço cortante. No gráfico de esforço cortante, aqui a parte positiva do gráfico é essa parte superior. E essa parte embaixo da linha a gente considera negativo. Vamos aqui. Para x igual a 0, o V é igual a L W0 dividido por 2. Então, aqui a gente vai ter L W0 dividido por 2. E nesse ponto aqui, nós vamos ter V igual a 0. Agora, a gente tem que descobrir como que a gente vai fazer para unir esses dois pontos. Para a gente saber se a gente vai unir esses dois pontos com uma reta, com uma parábola, ou com uma parábola com a concavidade para cima ou para baixo, nós vamos ver a equação do V. A equação do V, nós temos uma equação ao quadrado. Nós temos aqui, olha, um valor que acompanha aqui o x ao quadrado. Então, aqui nós temos uma equação de segundo grau. Tá bom. Aqui nós temos uma equação de segundo grau. E o que a gente vai lembrar lá do ensino médio? Lá no ensino médio, vocês aprenderam que y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E o seu professor provavelmente disse que, no geral, a gente chama de A o termo que acompanha o x ao quadrado. E aí, talvez ele tenha te ensinado uma marretinha para você lembrar da parábola. Você vai ter a concavidade para cima ou para baixo. O que ele falou? Ele falou que o A, quando ele for positivo, você vai lembrar que a concavidade da parábola vai estar para cima, como se o gráfico estivesse feliz. E quando A for negativo, nossa concavidade da parábola vai estar para baixo. Seria como se o gráfico estivesse triste. Tudo bem. Então, vamos aqui. Todo esse termo aqui acompanha o x ao quadrado. E esse termo é negativo. Então, de acordo com o que a gente aprendeu lá no ensino médio, se é negativo, a concavidade vai estar o quê? Para baixo. Então, vamos unir esses dois pontos aqui com uma concavidade apontada para baixo. Então, ficará assim. Seria um gráfico com concavidade apontada para baixo. Tudo bem? A concavidade apontada para baixo. Então, esse seria o gráfico que uniria esses dois pontos. Bora ver se a gente acertou? Deixa eu fechar aqui. Vamos tirar aqui e ver. Exatamente, tá vendo? Agora que a gente já fez o do esforço cortante, vamos fazer a mesma coisa para o momento fletor. Só que no momento fletor, o que a gente tem que entender? No Brasil, a gente adota uma convenção de sinais diferente do que acontece nos Estados Unidos. Por quê? No Brasil, a gente trabalha principalmente com o quê? Com concreto armado. E o que isso faz diferença? É o seguinte, pessoal. Concreto armado, ele não resiste à tração. Todo lugar do concreto armado em que há tração, nós temos que colocar uma armadura de reforço. Mas o que acontece?
Quando nós temos um momento negativo, o momento negativo, ele traciona a parte de cima da figura. E o momento positivo traciona a parte de baixo da figura. Então, para que a gente já saiba onde colocar a armadura, a gente inverte o gráfico. Então, vamos aqui, por exemplo. Aqui nós teríamos, nessa viga aqui em balanço, se a gente fosse fazer um gráfico, o nosso gráfico estaria mais ou menos assim. Se a gente inverter, colocar o momento negativo para cima, visualmente a gente já vai conseguir ver que nós temos que colocar a armadura na parte de cima da nossa estrutura. Por isso é que aqui no Brasil a gente inverte, tudo bem? E aí agora eu vou ensinar para vocês como fazer o desenho com o gráfico invertido, para a direção, para o sentido do momento no gráfico ficar justamente no sentido em que a gente teria que colocar a armadura. Então vamos lá. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos aqui fazer o mesmo processo. Aqui tá a linha para a gente fazer o diagrama de momento fletor. Só que aqui, diferente, a gente vai fazer o seguinte. A parte de cima do nosso gráfico, nós vamos considerar nós vamos representar a parte negativa. E a parte de baixo do nosso gráfico, nós vamos representar os esforços positivos. Então, vamos lá. Em x igual a zero, nós vamos ter um momento negativo, que vale L ao quadrado vezes W0 dividido por 3. Como esse valor é negativo, no gráfico do momento, que é inverso do gráfico do diagrama de esforço cortante, nós vamos colocar a parte negativa para cima. Então, aqui vai ficar representado o momento, que é igual a L ao quadrado vezes W0 dividido por 3. E para x igual a L, nós calculamos o momento igual a zero. Vamos lá. Aqui nós temos uma equação de terceiro grau, que em relação à concavidade vai se comportar da mesma forma que essa equação aqui de segundo grau. Vamos lá. Aqui, lá na equação de segundo grau, lembrando, lá no ensino médio, o que a gente tinha aprendido? Que o y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Tá. Só que aqui, o que vocês têm que prestar atenção? No gráfico do momento, nós vamos seguir o padrão diferente do que você aprendeu lá no ensino médio. E diferente do que a gente aplicou aqui em cima no diagrama de esforço cortante. Como assim, Lanélia? Esse valor A, que é o valor que acompanha o x ao quadrado, ou no caso aqui o x ao cubo, quando esse A for positivo, ao contrário do que a gente aprendeu no ensino médio, a concavidade do seu gráfico estará apontada para baixo. E quando esse A for negativo, ao contrário do que você aprendeu no ensino médio, a concavidade do seu gráfico vai estar apontada para cima. Então, vamos lá. Aqui nós temos o x ao cubo. O valor que acompanha o nosso x ao cubo, ele é negativo ou positivo? Negativo. Então, o que a concavidade aqui vai ser o oposto do que a gente aprendeu. A gente aprendeu que quando A era negativo, a concavidade era para baixo, como se nosso gráfico estivesse triste. Mas aqui é o contrário. A concavidade vai estar apontada para cima, porque é um gráfico de momento. Então, aqui, a concavidade no nosso gráfico vai estar apontada para cima. Então, esse aqui seria a solução do nosso gráfico. Vamos ver se a gente acertou? Acertamos, tá vendo? O que é uma coisa que vocês têm que observar? Primeiro aqui, só para deixar claro, como o nosso gráfico de momento tá aqui, a parte da cima da nossa viga, isso significa que a parte de cima da nossa viga está sendo tracionada. Então, aqui fica mais fácil de vocês verem que a gente vai ter que colocar uma armadura aqui em cima, que a gente chama de armadura negativa, porque ela combate o momento negativo. Nessa viga aqui que é essa viga aqui que tá em balanço, que tá engastada e livre, que a gente chama de viga em balanço. Tudo bem? Vamos lá. Uma coisa que vocês têm que atentar é que o livro do Hibbeler, ele é um livro escrito em língua inglesa.
Então, ele não vai seguir o padrão brasileiro. A solução que vocês têm lá no Hibbeler tá mostrando o gráfico dessa forma. No gráfico, a solução do Hibbeler, a concavidade, ele tá aqui para baixo. Ele está representando a parte negativa embaixo do gráfico. Para você saber transformar esse gráfico aqui, que tá esse gráfico, para o padrão brasileiro, a gente inverte ele. Bora inverter o gráfico. Quando a gente inverte o gráfico, ou seja, coloca a parte negativa para cima, vocês veem que a resposta do Hibbeler ficou exatamente igual à minha resposta. Tudo bem? Então, vocês têm que prestar atenção nisso. No livro do Hibbeler, o livro do Hibbeler, ele é feito em língua inglesa, e lá o padrão não é o padrão que a gente adota aqui no Brasil. Então, vocês têm que inverter o gráfico para você ver exatamente a forma como você deveria desenhar aqui, tudo bem? Então, era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, compartilhe o vídeo, deixa um curtir e deixa sempre um comentário no vídeo, porque isso aumenta o engajamento do canal, tudo bem? Então, muito obrigada. Tchau, tchau.